Olá! Sabe aquela sensação depois de um almoço caprichado que a única coisa que passa pela cabeça é achar um cantinho para tirar um cochilo? Pois é, essa moleza quase irresistível que a gente chama de coma alimentar é uma experiência que quase todo mundo conhece. Mas olha, isso não tem nada a ver com preguiça, viu? É pura biologia. E agora a gente vai mergulhar a fundo para entender exatamente o que acontece dentro do nosso corpo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Por que bate aquele sono, principalmente depois do almoço? A resposta é bem mais fascinante do que se imagina. Envolve uma dança complexa de química e neurologia que acontece lá no nosso cérebro. A explicação mais famosa, aquela que todo mundo já ouviu, é que o sangue todo é desviado do cérebro e corre para o estômago para ajudar na digestão. Até que parece lógico, certo? Mas, como a gente vai ver, a ciência moderna já mostrou que essa ideia, por mais popular que seja, é na verdade um mito. Então vamos ao primeiro grande motivo por trás dessa sonolência. Tudo tem a ver com o que a gente come. É o que podemos chamar de cascata do sono. E os carboidratos, eles são os protagonistas que nos empurram direto para o sofá. E a peça-chave dessa história toda tem nome: triptofano. Ele é um aminoácido essencial, ou seja, nosso corpo não produz, a gente precisa conseguir ele pela comida. E o mais importante, é ele a matéria-prima para o cérebro fabricar as substâncias que nos fazem sentir sono. É aqui que a mágica acontece. O processo é uma sequência perfeita. Olha só. Primeiro, a gente come aquela refeição rica em carboidratos. Isso faz o pâncreas liberar insulina para lidar com o açúcar no sangue. Aí vem o pulo do gato. A insulina também limpa a corrente sanguínea de outros aminoácidos que competem com o triptofano. Com o caminho livre, o triptofano ganha um passe VIP para entrar no cérebro. E lá dentro, ele é transformado em serotonina, que nos deixa relaxados, e logo depois em melatonina, o famoso hormônio do sono. É uma reação em cadeia perfeita. Mas a história não acaba aí, não. Existe um segundo mecanismo, tão poderoso quanto o primeiro. Agora, vamos ver como o próprio cérebro tem um sensor de energia que, literalmente, desliga nosso estado de alerta. Deixa eu apresentar as orexinas. Esses neuropeptídeos são produzidos numa área bem pequena do cérebro, o hipotálamo, e funcionam como o nosso interruptor principal de ligado. Quando as orexinas estão ativas, a gente fica desperto, focado em alerta. A lógica por trás disso é simples e muito elegante. Quando estamos de estômago vazio, com pouca glicose no sangue, o sistema de orexina está ligado. O cérebro fica em alerta, nos incentivando a procurar comida. Mas, depois de uma refeição, os níveis de glicose sobem. Essa abundância de energia é o sinal que os neurônios de orexina precisam para se calarem. O interruptor é desligado. E o cérebro entende que é hora de entrar em um modo de descanso e conservação de energia. A saciedade, literalmente, desliga nosso estado de alerta. Bom, agora que juntamos as peças desse quebra-cabeça, vamos ao veredito final, colocando lado a lado o que o mito popular diz e o que a ciência realmente descobriu. Então, o ponto principal é este. O mito diz que o sangue sai do cérebro causando sono. A realidade científica, por outro lado, mostra que o fluxo de sangue no cérebro é super bem regulado e não cai tanto assim. A verdadeira causa da sonolência não é física, como o sangue mudando de lugar, mas sim neuroquímica. São os hormônios e os neurotransmissores dando um recado claro para o cérebro. Ei, hora de descansar. Certo, a ciência a gente já entendeu, mas e na prática? Como usar esse conhecimento para salvar a nossa tarde? Vamos ver agora algumas estratégias bem práticas para gerenciar essa queda de energia. A primeira linha de defesa, claro, está no prato. Dar preferência a carboidratos complexos, como aveia e quinoa, que liberam energia mais devagar, ajuda a evitar aqueles picos de insulina. Combinar isso com proteínas magras, vegetais cheios de fibras e gorduras boas, e, claro, em porções moderadas, cria uma refeição que dá energia de forma estável em vez de derrubar a gente. E não é só a comida. Alguns hábitos também fazem uma diferença enorme. Uma caminhada leve depois de comer ajuda na circulação. Ficar um pouco sob uma luz forte ajuda a regular nosso relógio biológico e manter o alerta. Comer devagar, prestando atenção, também ajuda o corpo a processar os sinais de saciedade. E se der, por que não uma soneca estratégica? Pode ser revigorante. E por falar em soneca, existe um tempo ideal, viu? Algo entre 15 e 30 minutos. É o suficiente para recarregar as baterias e melhorar o foco, sem entrar naquele sono profundo que, quando a gente acorda, deixa uma sensação de confusão, a tal da inércia do sono. Portanto, a grande lição de toda essa análise é que aquela vontade de dormir depois do almoço não é um sinal de preguiça,
nem de falta de força de vontade. É simplesmente um processo biológico, uma resposta que já vem programada no nosso corpo depois que a gente se alimenta. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Agora que a gente entende o mecanismo, como podemos organizar o nosso dia para trabalhar a favor desses ciclos naturais de energia, em vez de passar a tarde toda lutando contra eles? Fica aí a pergunta. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story.